E parabéns para vocês, estão aí entregando a solução de valor, e agora o STF ainda validando mais ainda a solução de vocês, no momento que acaba declinando aí que realmente print não serve mais. Então acredito que a empresa de vocês e a solução devem ganhar bastante visibilidade e mercado daqui para frente. Parabéns. Marcelo Wagner e Marlon Cândido. Cara, essa turminha é uma turminha do bem, sou muito próximo deles também, né? Mas hoje os protagonistas são vocês aqui contam a história da visão de vocês. Tudo contigo, Marcelo e Marlon. Bom, vamos lá então. Geralmente eu vou deixar o Marlon começar a história, né? Porque a gente se divide por onde a gente passa, e a gente sempre divide a história em 2, 3 partes, e sempre cada um deles conta, né? Então vou deixar o Marlon começar. E aí, a gente quer saber lá do início mesmo, desde o início lá, desde 2017, beleza, se não me engano. Beleza. Tem a parte da marca também, que teve problema de registro também, teve coincidência com a Regina, vai lá. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tem um pouco de eco, mas a gente ouve bem. Beleza. Cara, o início, né? Acho que o início, no nosso caso, foi bem, como é que eu vou dizer, foi fazendo força, né? A gente trabalhava numa mesma empresa, eu, Marcelo e o Maicon, tudo com M, né? Tinha até um Mário na época, juntos trabalhava conosco, mas a gente queria fazer algo digital, né? A gente via que o mercado digital, tanto para quem prestava serviço para empresas, como para quem trabalhava com blogs, com a parte de SEO, com ads, estava fervilhando, tinha muita gente ganhando dinheiro também, e a gente trabalhava numa startup aqui da nossa cidade, e essa startup era comandada por um homem que ele tinha uma empresa física, e ele queria fazer algo digital, mas ele não confiava tanto que o trabalho para poder trazer pessoas ou clientes através da internet funcionasse tanto, né, como os preceitos que ele achava que faria mais sentido era ter um site bonito. Isso traria mais clientes do que você trabalhar com propaganda. Então, até assim, boleto, ele preferia ir na agência do banco, enfim, ou na lotérica fazer o pagamento do que pagar online, porque ele tinha medo que poderia, enfim, né, acontecer algum problema. Então, já viu, né? E a gente fazendo força para poder introduzir a parte digital, né, nesse local, né? Era um marketplace de veículos, olha, né, a redundância da coisa. E nisso a gente então pensou, poxa, já que a gente não consegue aplicar aqui dentro aquilo que a gente está aprendendo hoje, vendo as pessoas trabalhando digitalmente, quem sabe a gente tenta fazer alguma coisa nós mesmos, né? E bem no início assim, a gente tentou não vou dizer uma empresa, mas a gente tentou um negócio chamado Timecast, né? A gente conseguiu uma lista de IPTV, né, e conseguiu fazer isso rodar de forma online, sem precisar de um aparelho, né? Então, o Maicon, que é o programador da equipe, né, foi lá, montou um site bonitinho, né, a gente montou lá, então, fez uma conta no PagSeguro, por exemplo, para os clientes poderem se cadastrar e fazer um pagamento, né, para poder assistir online. Funcionou por uns 2 meses, né, Marcelo? Depois disso, caiu do ar, né, aquela lista de IPTV, e a gente, então, começou a pensar o que mais a gente poderia fazer, né? Nisso, a gente tinha conversado, na verdade, vamos então, quem sabe a gente prestar algum serviço para empresas, né? Já que a gente vê que todo mundo está querendo se posicionar melhor digitalmente, e aí nós temos o Marcelo, que é da área de marketing, o Maicon de programação, né? E eu mais da área de negócio e tratamento com os clientes. Então, a gente acabou se complementando nesse processo, né? E um ex-colega de escola, um dia num grupo de ex-alunos, colocou assim, eu tenho um cliente, né, grande, que está procurando alguém que faça, ou uma agência, né, que faça parte de marketing digital deles, né, cuide das redes sociais, né, melhore o site deles. E aí eu pulei na frente e falei, olha, eu tenho uma agência, né, tenho uma agência, conta com a gente, e aí ele, então, beleza, vou te passar o contato. Ele passou o contato, né, e o pessoal, então, conversou conosco, a gente achou várias melhorias que a gente poderia fazer naquilo que eles tinham de site, de redes sociais. Marcamos, então, um encontro de visitar a empresa, né? Eu lembro que no dia a gente eles marcaram o encontro às 2 horas da tarde, né? A gente estava no meio do expediente,
E aí ficou aquela, né? Eu e o Marcelo, e agora quem que vai, né? Vai que o chefe chega aqui e vê que um de nós não tá aqui, como é que fica, né? Mas resolvi arriscar, fomos eu e o Michael, né? Nessa época o Michael já tinha saído daquela empresa e estava trabalhando numa outra, mas o Michael também se arriscou, então fomos os dois lá naquela reunião. E conversando lá na reunião, mostrando o que a gente tinha imaginado para eles, né? No finalzinho da reunião, a mulher que estava intermediando o processo, ela falou o seguinte, não tem como vocês mudarem o chat que a gente tem no site para algo relacionado ao WhatsApp, de repente chamar pelo WhatsApp por ali, tem alguma forma de fazer isso? E aí, eu querendo vender, né, eu falei, não, tem sim, a gente vai ver para você, a gente vai colocar no escopo aqui, vamos montar o orçamento e a gente volta com a proposta. Beleza, saindo dali, né, o Marco falou assim, mas como é que tu me fala que tem isso? Eu não sei se tem, tipo, eu que faço a parte da programação, vou ter que pesquisar agora alguma coisa. Eu falei, cara, é a tua área, te vira, né, e o Mike sempre foi um cara muito... Quando ele botava um negócio na cabeça, ele ia até o fim daquilo, né? E ele saiu com aquela situação na cabeça, e ele foi pesquisar. E olha a loucura, o WhatsApp tinha recém liberado um link, que era um link comprido, uma tripa gigante, em que você, dentro desse link mesmo, você colocava o número de WhatsApp, né? E ele poderia ser usado para o pessoal poder chamar através de um clique. E aí o Marco, na sua genialidade, né, foi lá... fez sozinho, montou lá um site, né, como a gente chama, depois o Marcelo fala um pouquinho do patinho feio, como a gente chamava, né, montou um site e tal, e a gente marcou daí uma reunião no sábado, né, pra gente conversar, já que não podia falar da empresa, né, de um serviço que a gente queria prestar para uma outra empresa, marcamos então uma reunião no sábado, e no final da reunião, né, o Michael assim, pessoal, beleza, vamos mudar de assunto agora, que eu tenho um negócio para mostrar para vocês. E aí o Michael nos mostrou o site, o Patinho Feio, que era praticamente o encurtador daquele link, né, e também fazendo um processo muito mais rápido. Você só digitava o número de WhatsApp, o número do celular ali, né, o número de WhatsApp, clicava no botão e ele já gerava um link curtinho, né, para você poder usar no Facebook, enfim, no seu site, ou colocar no botão no site, né. E, nossa, ali a gente ficou, caraca, que loucura isso, cara, muito simples, muito fácil, muito prático, né, de se usar, e praticamente a gente não deu retorno desse orçamento que a gente fez, porque a gente ficou totalmente focado nisso e começou a pensar em várias possibilidades de como fazer com que isso se tornasse um negócio de verdade, né. E nisso a gente então resolveu trabalhar, e a gente estava ouvindo bastante falar sobre os growth hackings, né, os hacks de growth, então, para você conseguir ter um acesso a leads, conseguir ter acesso a pessoas de uma maneira sem precisar investir, né, ou não investindo nada, né. E a gente pensou o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, já que a gente tem um site pronto ali, vamos cobrar para as pessoas poderem editar o link, ou seja, elas podem colocar o nome da empresa delas no link, então dá uma credibilidade maior. Não, então beleza, vamos fazer isso. O Michael foi lá, criou certinho, dava para editar o link e também já tinha estatística. Perfeito, ótimo, tem uma estatística, dá para contar quantos cliques teve, vamos vender esse negócio. Tá, e como é que a gente vai fazer? Não, vamos fazer o seguinte, vamos olhar os vídeos de YouTube que falem de link de WhatsApp, e aí fala o seguinte, eu vou lá e posto, olha, fiz meu link nesse site, cara, muito bom. Depois é o Marcelo, um dia depois, ou no mesmo dia, e posta embaixo, cara, obrigado pela dica, muito bom mesmo, também fiz lá, né? E o Michael vai 2 dias depois. Então foi isso que a gente fez por durante quase um mês, né? Não só no YouTube, mas também no Facebook, e isso acabou gerando muito acesso no site, né? Então, pessoal, se vocês forem olhar no YouTube hoje, como criar link de WhatsApp, vai ter lá o meu comentário, logo em seguida do Marcelo e depois do Michael. Então, isso deu muito certo, isso acabou gerando um baita buzz, né, na internet, com relação a links de WhatsApp e tal, e nisso a gente, cara, tem aí um negócio que acho que a gente precisava investir, né, e correr atrás. Isso foi finalzinho de 2017. Virando para 2018, a gente então pensou o seguinte, cara, vamos começar a entender melhor como funciona uma startup, já que a gente está criando um negócio digital, acho que o fio da meada é por aí, né? E foi o que a gente fez, né? A gente começou a procurar o que dava para aprender e a gente conheceu a Inovativa nessa época. E a gente pegou e se inscreveu sem pretensão nenhuma, né? Até porque a gente pensava, poxa, vamos tentar só para a gente poder aprender alguma coisa, né? Porque a gente não sabe muito como é que faz, quais são os preceitos, como é que o pessoal pensa, né? Como é que o pessoal idealiza isso, né? E beleza, nos inscrevemos no Startup Weekend. Perdão, no Inovativa. Startup Weekend vem depois. Nisso,
a Selma, né, que é daqui da AGTI, né, a gente não sabia que existia a AGTI, que é uma associação de Gravataí, tipo assim, focada em tecnologia, né. A Selma tinha sido professora do Michael e falou, olha, Michael, eu estou fazendo um evento aqui de startups aqui na cidade de vocês, então faria muito sentido vocês participarem, né, já que vocês estão criando um negócio, né. A gente, poxa, não, com certeza, vamos participar. Chegamos lá, né, tinham 10 startups que tinham se inscrito no evento, e era uma competição, né, e dessas 10, dessas 10 startups, das 10, só 8 foram. Pra te ver como o negócio era concorrido, né. Só 8 foram, né, só 8 pensaram assim, tá, vamos lá participar, né, e dessas 8, a gente teve uma votação, né, e a gente acabou ficando em 7º. Então, a gente, enfim, trocamos a pessoa que ia fazer o pitch, primeiro acho que ali foi o primeiro aprendizado, né? Que sempre tem alguém pior do que tu. Verdade. E foi incrível, assim, porque a gente nunca tinha participado de nada, né? Primeira vez participando, todo mundo nervoso, ninguém sabia montar um pitch ou falar um pitch, pior ainda. E a gente teve que, então, foi num shopping, né? Então foi muito louco isso, porque tu tinha que ir lá na frente, todo mundo te olhando, as pessoas comprando, sei lá, a pessoa indo ali no colo do Papai Noel ainda, sei lá. Era na frente da praça de alimentação ainda, parada lotada, assim, 2 horas da tarde, lotado o negócio. Uma galera, assim, sabe, e a gente foi lá, beleza, o Michael foi lá no dia, apresentou, né, no mesmo dia eu e o Marcelo, a gente teve um compromisso, e foi no domingo, né, a gente não pôde comparecer, e geralmente quem fazia o pitch era eu ou o Marcelo, né, e teve que o Michael, que era o programador, que era o cara mais na dele, assim, né, foi lá, gaguejou um monte, depois ele mostrou para nós o vídeo como é que foi, mas, né, graças a Deus, tinha uma pessoa lá na bancada de jurados que se interessou pela solução, né? E ao final das apresentações, veio conversar conosco, olha, me interessei, gostei muito do produto de vocês conseguiram ter acesso de vários países diferentes, então quero conhecer mais, quero saber, vocês estão procurando investimento, o que vocês estão fazendo? Né? E essa pessoa é o nosso mediador que está aqui hoje, né? O Anderson, que até não estava programado para estar como jurado, né? E veio como se fosse para quebrar o galho de alguém, não foi, Anderson? Foi algo assim, né? Isso então, mesmo, foi quebrar galho mesmo. Fui convidado 2 dias antes do evento. A pessoa que ia estar no lugar do Anderson, ela teve, acho que, um compromisso de última hora, né? E ligou para um amigo dela, que era o Anderson, né? Olha, tem como quebrar o galho para mim lá, e tu vê, né? Como as coisas são. No dia certo, na hora certa, e com o produto certo, creio eu, né? E aí, então, a gente começou um relacionamento, né, de investimento, e mudou tudo, né, porque a partir dali... Eu vou me permitir contar só uma parte da Entoare, que isso foi dia 14 de abril, dia 25 de abril fiz reunião com eles, chegamos num consenso, eu falei, ó, dia 2 de maio vocês peçam demissão, vamos construir essa empresa juntos. Segue lá. Foi isso mesmo. E aí tu olha como são as coisas, né? Porque como a gente tinha sido se inscrito no Inovativa, quem fazia as entrevistas aqui no Rio Grande do Sul era o pessoal do Sebrae. Né? E o pessoal do Sebrae nos entrevistou, conversou com a gente nesse período, né? nesse processo todo que a gente teve até receber o investimento. E aí eu lembro que, se não me engano, foi dia 25 de maio, onde a gente iniciou de verdade, né? Saímos dos nossos empregos e estávamos totalmente focados no que era o WhatsApp na época. E acho que 1 ou 2 dias depois, o pessoal do Sebrae ligou e disse assim, olha, tem um evento, vai acontecer na Fieres aqui, vocês não querem participar? Tinha algumas startups que iam participar, mas o pessoal meio que desistiu e tal. E a gente, não, claro, topamos todas, porque nós estamos iniciando uma startup, estamos focando nisso, né? Queremos participar de tudo. E foi incrível, assim, porque foi o primeiro evento, então, que a gente participou como startup mesmo, né? Todo mundo focado só nessa empresa. E a gente, novamente, pensou em como fazer um growth hacking para esse evento. Sabe, é aquela coisa, você descobre algo que dá certo, você quer aplicar em tudo, né? E a gente pensou assim, cara, como fazer isso de uma maneira física? Porque é um evento que um monte de empresa vai expor, né? A gente vai estar lá num cantinho com outras startups participando de uma competição, né? Mas o nosso foco não era tanto a competição, a gente queria vender. Então, quando você coloca uma startup, você quer vender o produto, você quer que tenha clientes, né? E nosso foco era total em conseguir clientes. Como que a gente faz
para captar essas empresas, grandes empresas aqui da nossa região, né, que nem o Sicredi, Rainha das Noivas, enfim, né, uma galera assim. A gente, cara, o que dá pra gente fazer? Aí veio a grande ideia de fazer o seguinte: vamos pegar o nome de todas as empresas que tem, vamos criar um cartaz para cada empresa e vamos colocar um QR Code. Né? Nesse QR Code a gente vai ter um link nosso. Quando a gente chegar no stand dessa empresa, a gente vai dizer, olha, quando acabar o cartão de visita de vocês, pede para a pessoa apontar a câmera do celular para esse QR Code, que vai abrir o WhatsApp de alguns vendedores que vocês têm, que vocês trouxeram aqui no evento. Né? Só passa o número dele para a gente, que a gente vai colocar nesse link. E foi o que a gente fez. Foi uma correria, né? Chamamos Barnison, pensamos em fazer tal coisa, precisamos de uma gráfica, e o negócio era tipo... A gente abriu uma gráfica no sábado, a gente abriu o gráfico do sábado, o cara trabalhou sábado e domingo pra gente, foi o Giba que fez, me lembrei agora. Isso mesmo, ia ser na segunda-feira, e na sexta-feira a gente teve a ideia, sexta-feira de noite, para nos dar uma força, o que a gente ia fazer, como é que... Eu disse, não, conheço um cara, vamos agilizar aqui, e foi, sabe, a gente então fez os cartazes, né, com QR Code, bonitinho, a gente colocou até a cor do evento, para os caras acharem que era do evento, o negócio, e fomos em todos os estandes e conseguimos o telefone de todas as empresas, 60 e poucas empresas que estavam expondo, né, isso já nos deu uma entrada, né, para a gente poder começar a conversar e tal, e isso, assim, ó, startou legal, assim, aquilo que a gente imaginava de realmente começar a vender, começar a colocar a cara, o pessoal começar a conhecer a gente, né. E foi incrível, assim, porque daí as startups focaram muito mais em processos, em como eu vou fazer para fazer processo interno, como eu vou fazer para crescer e tal, e a gente foi muito mais pelo lado do mão na massa, né? E foi legal, assim, que ao final do evento, as startups se apresentaram para todas as empresas, né? E a gente pôde mostrar que aquele cartaz era a gente que tinha feito, e tinha feito com a proposta de conseguir o contato deles, né? Além de poder mostrar que a nossa ferramenta funciona como uma prova de valor. Então a gente acabou ganhando aquele evento, que a gente ganhou aquele esquema, sabe aquele esquema que você vai no Faustão ganhando um cheque gigante? Foi basicamente isso, né? Ganhamos R$5.000, eu lembro até hoje, tava todo mundo feliz da vida. Se eu puder compartilhar a tela no final, eu boto o vídeo, tem um vídeo de 30 segundos da Feira Brasileira. Cara, eu acho que eu tenho um cheque aqui em algum lugar, depois eu dou uma olhadinha, eu trago para vocês verem. Mas foi algo assim surreal, né? A primeira vez que a gente ganhou alguma coisa, ganhando com uma startup. Então ali a gente começou a olhar assim, cara, esse negócio tem futuro, é só a gente trabalhar, a gente focar que realmente vai dar certo. Né? Então, eu vou deixar agora a quantidade para o Marcelo, senão eu me estendo pra caramba para contar a história. Então o Marcelo tem a versão um pouco mais resumida. Me deixou pouco Marcelo, tempo, mas beleza. Eu vou te dar uma gorjeta, tu tem 15 minutos, vai. Tem bastante tempo. Tá, beleza. Então, acho que depois dessa fase aí, depois de comemorar, depois de ganhar o cheque lá, a gente, digamos assim, garantiu mais um mês de sobrevivência, porque a gente tinha que se pagar, né? A gente teve o investimento ali que tinha um período determinado, que não era um período tão longo, né? E a gente tinha que trazer receita para poder fazer acontecer. E aí, depois daquilo ali, foi o momento de focar no produto. E como nós já tínhamos alguns clientes pagando R$14,90 por ano, que era um dinheiro que não ajudava praticamente nada, nem com servidor, só com hospedagem, né? E sendo que a hospedagem é mensal. Não, isso então, que aumentou, porque quando eu conheci eles era R$4,90. Exatamente. E aí a gente então começou a entender qual era o público que estava comprando da gente, né? E eu acho que a grande virada de chave foi quando a gente começou a entender quem era o público e começou a formatar uma solução exatamente para ele. E também entendendo que aquele público que pagava não era 100% o público que a solução também serviria. Digamos que a gente tinha que saber dizer não para um público para poder dizer sim para outro. Então era muita gente, muita pessoa física, era muito autônomo, e a gente começou a ver assim, beleza, tem uma galera que se cadastra, que é autônomo, que até paga, mas será que não vale mais a pena eu olhar para minha base e ver quem está se cadastrando e começar a focar naqueles que eu vejo maior potencial, que no caso seriam as empresas maiores, empresas com 5 vendedores, 10 vendedores, 20 vendedores e às vezes até 100. E aí a gente começou a ver assim, tá, mas como é que eu vou saber quem está na minha base? Aí eu lembro que foi um dos grandes aprendizados que eu tive, que a gente sentou, fez uma reunião e percebeu que a gente não pedia para ninguém se cadastrar para gerar esse link. A gente simplesmente, depois que o cara gerava, ele podia ir embora, e se ele quisesse criar uma conta, tipo assim, agradecer por ter criado um link, ir lá criar uma conta,
ele poderia fazer. E aí eu lembro que foi levantada a hipótese, que não partiu de mim, obviamente, de obrigar os clientes a se cadastrarem para gerar o link. E eu lembro que eu falei, não, isso não vai dar certo, muita gente vai desistir, quem é que vai querer criar um cadastro para poder gerar um link? Não vai dar certo isso. Eu lembro que o Marlon e o Michael discutiram comigo, assim, a respeito disso, e não que me convenceram, mas era 2 contra 1, né? Foda então, a eu falei, tá, gurizada, vamos testar isso daí, então. Porque eu lembro que o Michael falou, né, tá, se der certo, qual é o problema? Se der certo, a gente continua, se der errado, amanhã já muda de novo. A gente deixa rodar aí 2, 3 dias e depois muda. E aí eu, não, beleza, ok. Sabe quando tu aceita, mas tu não concorda muito? Aí beleza, rodou acho que o teste 1 semana, aí a gente levantou métricas para entender, né? Porque uma coisa é tu agir pela intuição e às vezes a tua intuição até pode estar certa, mas tu precisa medir isso. Então a gente mediu e viu que tipo, a rejeição era de 5% da base que não queria se cadastrar. E aí a gente começou a ter uma base de clientes, que não eram clientes pagantes, mas eram usuários em potencial. E aí a gente começou a levantar, daqui a pouco eram 1.000 cadastrados, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, e aí muita gente começou a realmente ser usuário da plataforma. E com isso, existe uma gama de coisas que pode fazer. Tu pode ligar para esses clientes, porque tu pediu o telefone deles, tu pode colocar uma tela intermediária enquanto ele estiver navegando para aparecer, quer pagar, quer me chamar no WhatsApp, quer falar comigo. Então é uma série de insights que tu começa a tirar a respeito disso. E aí a gente estava bem nessa ideia, a gente começou a parar de ir em eventos, digamos que a gente apareceu muito, começou a ir muito em evento, e a gente sempre teve aquela certeza de, a gente não pode deixar o produto na mão só e virar, entre aspas, empreendedor de palco, né? Tipo, tem hora de palestrar, tem hora de compartilhar conteúdo, mas agora a gente precisa tracionar, gerar receita. E aí a gente começou a focar exatamente produto e venda. E também em cuidar dos clientes que começavam a chegar. Só que a gente estava num cenário onde a gente estava falando de WhatsApp para negócios, quando nem existia o WhatsApp Business. Então, era muito difícil tu chegar para uma empresa tradicional, e a gente aqui do estado do Rio Grande do Sul sabe que tem muito bairrismo, e o empreendedor gaúcho ele é um pouco mais fechado, é um pouco mais tradicional, então sentar na frente do CEO de uma empresa ou do gerente de marketing, tentar explicar uma solução que vai ajudar ele a vender mais pelo WhatsApp, naquele contexto, naquela época, era muito difícil. Né? Agora, hoje em dia é muito fácil, hoje em dia existem diversas soluções, mas o WhatsApp hoje lançou um QR Code que tu pode gerar dentro do próprio aplicativo. Naquela época, nós fomos os primeiros a criar isso, não existia isso no mercado, né? Tanto é que quando a gente fez isso no evento, deu um buzz gigante. Então, foi um pouco difícil, mas a gente olhou para dentro da base que já existia ali, e eu lembro até hoje que num dos eventos do Sebrae, que eles davam consultoria, foi perguntado assim, tá, quem é que vai vender? Porque a gente era muito complementar, né? O Maicon cuidava do produto, desenvolvia, eu cuidava da parte de marketing, que estava iniciando ainda, e o Marlon cuidava da parte financeira, RH, cuidava da parte também de suporte. Então, a gente abraçou tudo junto. Tá, mas quem é que vai vender? Né? E aí eu não sou muito de dizer, tipo, deixa comigo e que eu resolvo, mas eu prefiro ficar quieto e testar e ver se eu consigo dar conta daquilo. E eu lembro que depois que aquela pessoa me fez aquela pergunta para todo mundo ali, eu pensei comigo mesmo, cara, eu vou assumir isso daqui. E aí eu fui estudar, eu entrei de cabeça para entender como vender um produto. Como era uma assinatura, era um produto recorrente, eu comecei a estudar o processo de inside sales. Então a gente começou a ver empresas cada vez maiores se cadastrando na base, querendo saber, ao mesmo tempo que existia uma resistência, também existia uma curiosidade, então a gente começou a contatar. Aí eu aprendi como é que funcionava o processo de pré-vendas e de vendas, que eu tinha que ter um SDR, eu tinha que ter um vendedor, só que a gente não tinha dinheiro para pagar funcionário ainda. Então nós entramos de cabeça nisso, estruturamos o setor comercial e a gente foi SDR, ligava para os leads, para os contatos e qualificava eles. Oi fulano, tudo bem? Vi que tu é da empresa XYZ, tu tem 5 funcionários e eu queria entender como é que funciona hoje o teu processo comercial no que tange ao WhatsApp. Pode me contar? Aí o cliente contava. Pois é, eu tô vendo que o WhatsApp tá crescendo, as coisas estão acontecendo e tal, mas eu tenho ainda um pouco de receio. Tá, mas se eu te disser que
tem uma solução que pode te ajudar, que vai ser muito fácil de distribuir todos os contatos para todos os teus vendedores em pouco tempo, o teu cliente vai ser atendido rápido e, consequentemente, tu vai vender, faz sentido para uma reunião para aprender como vai funcionar isso e como que vai ser dentro da tua empresa a implementação desse serviço, sem compromisso. Aí o cliente aceitava, aí eu de novo lá na reunião, fazer a reunião com ele e fazer uma demonstração, uma apresentação que naquele tempo ainda estava sendo estruturada. E aí depois a gente, com o passar do tempo, foi cada vez mais tendo clientes. A gente ouviu muito não, a gente viu muito cliente desistindo da negociação na hora de pagar boleto. Isso é normal, né? Mas daí aos pouquinhos a gente foi se dividindo mesmo. O Marlon começou a cuidar de todos os clientes que fechavam e eu comecei a encaminhar os clientes para fechamento. E aí a gente cada vez mais ia levando os feedbacks até o Michael, que ia melhorando o produto, corrigindo o bug que acontece, né? E as coisas foram realmente acontecendo. E em agosto de 2019 a gente contratou o primeiro funcionário. Então, a partir do momento que nós sabíamos fazer tudo e comprovamos que o nosso método, entre aspas, funcionava, a gente sabia vender, sabia atender o cliente, sabia dar suporte, sabia corrigir bug, a gente contratou um funcionário para que ele fosse o SDR e eu fosse o vendedor, né? E aí, depois de algum tempo, se justificou a contratação de um suporte para ajudar o Marlon. Então, depois que esse meu pré-vendedor começou a me ajudar a ter boas reuniões e eu comecei a fechar negócio, a gente contratou 2 SDRs e passamos essa pessoa para vendas. E aí eu já saí da parte de vendas, pegava algumas reuniões, mas eu ficava cuidando e gerando o time, treinando, gerenciando eles, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Aí veio, logo depois, o cenário da pandemia, a solução estourou, porque a gente entrou num cliente estratégico grande, a gente entrou na Arezzo, né? A gente vendeu a solução para a Arezzo, e logo depois disso, o concorrente da Arezzo viu, que no caso era a Track and Field, também implementou, outro cliente viu, e assim, durante aquele início ali, basicamente todo o ano de 2020, a gente aumentou, a gente cresceu por mês 22% em receita, mês a mês, né? E a gente foi aumentando o time, hoje a gente está com quase 30 pessoas, né? E a gente já está com um setor de CS bem estruturado, um setor comercial bem estruturado, um setor de produto bem estruturado, e o nosso foco sempre foi ouvir o cliente, saber o que fazer, melhorar, dar o braço a torcer, porque naquele momento que eu vi os cadastros entrando, eu poderia ter ficado bravo e pensado assim, eu falei que ia dar errado e deu certo. Não, aí eu fui, abracei a causa e pensei, pô, que massa que eu tava errado, vamos para cima e vamos usar isso para gerar cada vez mais clientes e de forma inteligente, né? E acho que um dos trunfos da nossa solução é que não que ela se vende sozinha, ela não é fácil de vender, mas ela é fácil de um concorrente olhar que o outro está utilizando. Então ele acabava olhando e vendo assim, ó, feito por SweetShare. Vou olhar quem é SweetShare. Clicava ali, quer ter essa solução para você também? Se cadastre aqui e fale com o nosso time. Então isso sempre gerou muito lead, né? Muito contato até hoje, né? Então a gente entrou numa fase aí de crescer muito no faturamento, a gente conseguiu chegar em realizar muitos sonhos que a gente tinha no sentido de ver a empresa crescendo, e chegou um momento onde a gente entendeu que era necessário crescer mais, e muito além do nosso, digamos, alcance, assim, ou pelo menos mais rápido. E foi onde surgiu uma conversa com a Vtex, né, que é uma grande solução aí, uma empresa internacional que tem plataforma de e-commerce, né, e está dentro dos maiores clientes que existem do varejo no Brasil, assim como nós, um fit muito grande. Hoje a gente tem como cliente Polishop, Hering, Lupo, enfim, tem vários clientes aí, mais de 400 empresas, e 60% são empresas que têm lojas no Brasil inteiro, né, franqueadoras, franquias e tal, Boticário, Natura, enfim. E aí a gente viu um fit muito grande com clientes, nossos clientes falavam bem de nós para a Vtex, surgiu a conversa, a Vtex quis falar com a gente para um processo de aquisição. E aí foi uma outra fase, né? Então a gente fechou negócio com eles mês passado, os fundadores da empresa acabaram virando, digamos que diretores, né, posições estratégicas, e a gente acabou, então, tendo o nosso exit, digamos assim, né, e iniciando uma outra história, um outro lado. Antes era o lado de começar uma empresa, era o lado de ouvir quem começou e quem se deu bem, digamos assim, né, depois o lado de começar e tentar ser o protagonista dessa história,
e agora o lado de ser adquirido por uma grande empresa e nos conectarmos junto deles para crescer junto com eles e também evoluirmos o nosso produto com sinergia à carteira, à base que eles têm. Então, resumidamente, assim, da minha parte, né, foi isso. Acho que o maior aprendizado foi de baixar a cabeça e tentar vender o produto e também de nunca contratar alguém para fazer o trabalho que tu não quer fazer. Faz o trabalho que tu não quer fazer até que se justifique alguém, aí tu coloca essa outra pessoa que, de repente, ela queira fazer, né, provavelmente ela vai querer fazer, já seja do perfil dela, ela curta fazer isso, né, tenha o perfil para vender, por exemplo, que era o meu caso. E eu nunca fui muito de vender, nunca gostei, sempre fui muito tímido, nunca gostei muito de falar, mas eu aprendi muito. E acho que uma das coisas que me ajudaram foi quando eu pensei assim, cara, eu estudo tanto WhatsApp, eu manjo tanto de WhatsApp para negócios, e essa é a minha vida, eu vivo 24 horas por dia, porque eu não posso ficar nervoso nem se eu fizer uma reunião com o Bill Gates, porque o Bill Gates não vai aprender, não vai saber mais de WhatsApp do que eu, né? Então, se tu for tão seguro a ponto de saber que tu entende o que tu tá falando, não é besteira tu ficar nervoso em fazer uma reunião com um grande executivo de uma marca que tem 800 lojas. Então, isso aí era besteira. Então, pensando comigo mesmo, eu acabei chegando nesse entendimento e é o que eu acabei passando pro time. Tinha gente que, pô, tem reunião com fulano, Marcelo, entra lá para me ajudar. Eu entrava, mas eu sempre dizia, olha, hoje eu confio em ti, tu sabe de WhatsApp de cabo a rabo, tu sabe tudo. Não tem uma pergunta que te faça o que tu não saiba responder. Então não justifica tu ficar nervoso por estar diante de alguém que é um grande executivo de alguma empresa. Porque tu vai conseguir dar conta do recado. O que tu vai fazer, tu vai fazer. Se tu conseguir vender, melhor ainda, é o que todo mundo espera. Mas vai lá para tirar as dúvidas e mostrar que tu é especialista em vendas no WhatsApp. E aí as coisas começaram a acontecer e acho que foi um dos grandes aprendizados, né, da nossa história aí. Está no mudo, Anderson. Acho que tá Perdão, a gafe do mudo. Marcelo, obrigado. Deu exatamente 15 horas e 5 minutos. Foi exatamente... Deu certinho o tempo. Eu convido agora a Regina para subir conosco, né? Porque... E o pessoal que está nos assistindo, façam perguntas aí, porque agora o evento é de vocês. A ideia hoje era para empoderar essa turma empreendedora que faz, acontece, gera emprego, gera renda. Eu acho que isso é muito bacana, é legal botar o empreendedor como protagonista, né? Eu acho muito bacana. E, pô, tragam perguntas para essa turma, porque eu tenho certeza que vocês aí do outro lado devem ter várias perguntas também, várias dúvidas, várias incertezas. E aproveita esse momento de troca, porque aqui, enfim, vamos fazer o papel da comunidade mesmo, vamos ajudar, né? Então, quem tiver perguntas, vão colocando perguntas no chat. Deixa eu ver se a gente já tem pergunta aqui, ó. Já tem algumas perguntas aqui, inclusive. Né? Essa solução, Marcelo e Marlon, aceita áudio? Aceita sim, porque a gente é bem diferente das soluções que existem no mercado hoje, que geralmente a gente vê plataformas de atendimento, que é aquela solução onde os atendentes logam num painel, e aí o cliente chama um número, fala com um robô que desvia para um atendente, que na verdade é um humano ali do outro lado respondendo para uma plataforma de atendimento. O que a gente faz é uma coisa muito mais simples do que isso, a gente tenta descomplicar esse processo, que é, quando o cliente quer falar com alguém, ele já escolhe a loja que ele quer falar no WhatsApp de uma forma através da geolocalização e ele já vai direto para uma conversa com um vendedor da loja dentro do aplicativo oficial do WhatsApp. Então, o vendedor, quando recebe o cliente, é como se o cliente tivesse adicionado ele na agenda e mandado uma mensagem, né? Então, aceita áudio, aceita vídeo é normal, é o WhatsApp normal, tanto para o vendedor quanto para o usuário, cliente que chamou a loja. A gente tenta fazer o processo da seguinte maneira: conectar alguém que busca falar com uma loja com a loja mais próxima dele. Então, as empresas acabam gerando uma demanda de clientes que está navegando nas redes sociais, no site da empresa, etc., e busca falar com uma loja. E aí a gente entrega para a empresa que contrata uma série de métricas, informações que são relevantes para o profissional de marketing também, para entender o que está acontecendo na questão de vendas, na questão de quais canais que está dando mais certo, divulgação da empresa. Então é bem simples, né? E resumidamente é isso. Legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Regina
que quando a gente está estruturando qualquer negócio, o grande desafio são pessoas, né? Tanto que da parte de investimento, o pessoal sempre fala que o jockey tem que ser melhor do que o cavalo. Como é que é para vocês, Regina? Como é que foi para vocês, ainda mais vocês que passaram um momento mais solitário, que era só tu e teu sócio e precisava estruturar? Como é que foi montar times de pessoas? Como é que foi contratar pessoas? Quando é que você sentiu a necessidade que trazer pessoas para o negócio era importante? Legal, como a solução ela foge geralmente uma história de uma startup, a gente já tinha uma equipe. Eles já eram completos, eles eram maravilhosos e treinados muito para as áreas que atuavam. Então a gente tinha programador, jornalista, publicitário, mestre em marketing, tudo isso à nossa disposição, porque eles já trabalhavam com isso. O que aconteceu foi uma movimentação contrária. A gente, quando começou a ver que a Verifact estava dando certo, a gente reuniu todo o time e disse o seguinte, galera, possivelmente a nossa empresa, né, ela vai diminuir a quantidade de funcionários, de demanda, na verdade, e a gente gostaria que todos vocês migrassem para a Verifact. E aí, vocês topam? E aí o que aconteceu é o seguinte, esse primeiro grupo, ele estava acostumado com outro tipo, outra energia, outra demanda de necessidades, que não de uma startup. E todos eles resolveram não participar. Eles não quiseram trabalhar para a Verifact, porque era um trabalho completamente diferente, né? Era muito mais intenso, e aí todos acabaram saindo. Então o que a gente fez foi, quando a Verifact começou a funcionar e ter clientes, etc., de contratar empresas especializadas nas áreas que atuam. Alguns deles já foram nossos funcionários, eles têm uma empresa, né, e atuam especificamente no negócio, mas hoje a gente não tem nenhum CLT. Uma outra pessoa perguntou ali a respeito, né, se a gente contratou via CLT ou via PJ. Eu acho que as próximas contratações com certeza serão CLT, mesmo porque a natureza dos trabalhos, ela demanda esse tipo de contratação. Mas depende muito, por exemplo, quando a gente tem alguns casos que são altamente especializados, dificilmente a gente teria alguém tão bom assim, com um salário tão legal quanto a gente consegue pagar hoje, contratando CLT. Então a gente tem, por exemplo, jornalistas que escrevem, sei lá, para a Folha de São Paulo, só que eles têm a empresa especializada deles. É melhor a gente contratar assim. Então, depende muito de cada demanda. Bacana, bacana. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Tem duas, na verdade. Eu vou fazer elas simultâneas. Alguém pergunta assim, o que não pode faltar de jeito nenhum para conquistar investidor? E a outra pergunta que é na mesma linha é, qual o método que vocês utilizaram para calcular o valuation da startup para captar o primeiro investimento, ou qual foi o método para a captação? Olha, no nosso caso, o primeiro investimento, ele foi muito baseado no que a gente precisava para poder largar os empregos, né, e focar na solução. Então, não foi tão baseado em valuation, até porque era uma empresa extremamente iniciante e praticamente não tinha retorno, não tinha cliente pagante de forma recorrente, né. Eu vi que alguém até perguntou sobre a precificação, depois a gente pode falar um pouquinho mais, porque esse processo de precificação ele foi bem importante em todo esse processo da empresa mesmo, né? Mas para captar o primeiro investimento, no nosso caso, foi bem focado no que a gente precisava para poder startar realmente tudo que a gente imaginava, né? Depois a gente teve a entrada da Venture, né? Que, como aceleradora. E aí sim, aí foi idealizado o que a gente imaginava de crescimento. A gente sempre foi muito baseado, a questão de valuation, baseado na métrica de MRR e ARR. Né? Então a gente olhava para trás o que a gente tinha conquistado, o que a gente tinha crescido, e em cima disso a gente fazia uma perspectiva do que a gente imaginava crescer nos próximos trimestres, e, enfim, né, no próximo ano. Regina... Até vejo que o primeiro investimento, né, que a gente teve, que no caso foi o do Anderson, ele realmente a gente não tinha como comprovar faturamento, né? Era uma aposta até mesmo nossa, ainda mais para o investidor, que era a primeira pessoa que ia botar dinheiro, porque a gente estava botando tempo e não dinheiro efetivamente, né? Então, eu acho que é muito mais de tu saber não convencer o investidor, mas construir junto com ele.
isso, porque ele também está botando o dinheiro para o momento que ele vai conseguir ter o retorno sobre o investimento dele, né? Então, ele também quer que a empresa valorize, é o que ele mais quer. Então, é vocês construírem, fazer um bom acordo e entenderem como que as coisas vão funcionar dali para frente. E, óbvio, vocês acreditarem no produto e entenderem que ele vai crescer e se esforçarem para isso. Então, foi legal o que a gente fez, que foi dizer, no caso, para o Anderson, olha, Anderson, o teu investimento a gente vai utilizar tanto para nos pagar durante 4 meses, né? Sempre com o pé no chão, e depois desses 4 meses, a gente tem que estar obrigatoriamente se pagando. Então, a gente, digamos que, garantiu 4 meses para poder focar no produto e garantir que a partir do 5º a gente se pagaria. Então, naquele momento, a gente não conseguiu dizer, digamos assim, a nossa empresa vale 1 milhão, vale 2 milhões, vale 100 mil, vale 200, 300, 400. A gente disse para ele, olha, a gente precisa disso durante 4 meses, que daí depois a gente está se pagando, e a gente obviamente não usou todo o dinheiro para nos bancar, a gente também separou uma parte para poder investir em marketing, entre aspas, que eu acho que até hoje a gente acabou não utilizando. Bacana, e vou contar um pouco do meu lado também, porque todo o faturamento da empresa, quando eu conheci eles em abril de 2018, era R$ 1.500, tudo que a empresa, então não tem como ter valuation. Daí vai da sensibilidade exatamente do investidor, entender a necessidade do empreendedor, e eu perguntei, quanto é que vocês precisam? A gente precisa de X mil reais por mês. E eu falei, cara, vamos fazer um plano. E eles se comprometeram assim, Anderson, a gente promete que se tu nos ajudar, em 5 meses a gente está se pagando. E daí eu falei, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma gordura para isso, vamos fazer um fluxo de caixa para 10 meses. Se precisar um pouco mais, eu ajudo um pouco mais, eu não tenho problema, não vai faltar para a gente fazer o negócio dar certo. E a minha maior satisfação foi que em novembro de 2018 eu estava na Web Summit, eu tinha esquecido de fazer o depósito para eles, e eu mandei um WhatsApp para o Maicon, dizendo, Maicon, cara, sinto muito, esqueci de fazer o depósito, me desculpa. E foi a minha maior satisfação, foi ouvir o seguinte, Anderson, não te preocupa que a gente não precisa mais. O que foi essa resposta? Eles tinham break-even, né? Eles já conseguiram se pagar, a empresa já estava rodando operacional, então foi uma coisa extraordinária. Mas vai muito de sensibilidade, não tem como ter valuation, ainda mais quando a empresa está em fase inicial, né? Por isso que existe bem o termo investimento anjo, né? E a questão questão também de smart money. Regina, conta um pouquinho para nós, porque o teu caso foi um pouco diferente, né? Tu foi direto investimento por uma aceleradora. Como é que foi a tua experiência? A gente chegou, estava com bootstrapping, né? Ou seja, a gente estava bancando a empresa todo o tempo, desde o começo, e a gente foi atrás de investimento por conta do smart money. É o que o nosso mentor até fala, olha, se for dinheiro só pelo dinheiro, você pega empréstimo do banco, você vende seu carro, você pega seu notebook caro, né, que custa hoje 15 mil reais e vende ele, e se você mesmo não investe no seu negócio, então tem um negócio errado. Nenhum investidor também vai olhar com bons olhos, né, se você tá com um salarião mega legal, né, um prolabore de, sei lá, 10, 15 pau, só que não atingiu o break-even da empresa. Então, aliás, né, já avisando, a gente começa a ficar famoso, né, Marlon e Marcelo? As pessoas acham assim que a gente é mega rico, que a gente tem um prolabore, assim, nossa senhora, né, muita grana. Só que não, todo o dinheiro que entra é reinvestido para a startup, obviamente. Todos os investidores, inclusive a gente, também esperam isso. A gente, claro, recebe um prolabore ali para não passar fome, né, para poder, né, ter uma vida saudável, mas não é o que a gente vê ali né, que as pessoas acham. Mas o que a gente foi atrás não foi só do dinheiro. A gente, claro, precisava de uma grana ali pelos nossos cálculos. A gente estava consumindo, queimando nossa grana e possivelmente, talvez, não chegaríamos até o final do ano. Só que o critério foi de quem são as pessoas certas que a gente quer que entre dentro do nosso negócio, que vão fazer diferença, que vão fazer a gente alcançar lugares que a gente não consegue sozinho. E esse foi o grande critério. Então, a escolha dos mentores dessa rede, né, a UOL nos ajuda, por exemplo, em relação a relações públicas ou então aconselhamento, foi essencial. Me perguntaram também ali, tem uma pergunta falando assim, mas como é que eu vou achar um mentor? Bom, primeiro, mentor não é aquela pessoa inatingível, né, assim, que está no topo, são as pessoas mais próximas a você, é alguém que conseguiu ultrapassar o que você ainda está patinando. Pode ser uma coisa muito pequena. Então, ouvir muita gente, levar em consideração as pessoas e também perguntar,
Hoje eu pergunto na cara dura, até hoje, assim, né? Você pode ver daqui a pouco o Marcelo e o Michael possivelmente vão receber uma mensagem minha falando assim, olha, a gente pode conversar? Eu queria que vocês me dessem uma mentoria em relação a isso. Tudo bem? Perguntar não ofende, né? Então, mas também depende da coisa. Você não vai perguntar, como é que eu faço fazer o investimento seu, Anderson? Não isso. Mas tem que perguntar uma coisa, né? Assim, da sua expertise, do seu conhecimento. Estou com um problema aqui, não consigo ultrapassar esse caminho. Você consegue me ajudar, pelo menos, né, me dar um insight? Acho que isso é um bom caminho para você achar bons mentores. E eu digo também o seguinte, participem do ecossistema, se cadastrem no Inovativa Brasil, eventualmente, quando tiver a oportunidade, vão a algum evento, ver quem está lá fazendo, de repente, uma apresentação, ver quem é que é a banca, vai ali, conversa, chega a dar um cartão de visita para o investidor, conversa. Tá certo que agora acabou um pouco os eventos presenciais, mas no início, uma das formas até de eu me inserir no ecossistema, eu estou fazendo o reverso, né? Como é que o investidor acha o empreendedor? Foi assim que eu encontrei os meninos. Eu aceitava o convite, me convidava para qualquer coisa, cara, estava lá para ajudar o ecossistema. Tanto que o ano passado eu dei mais de 300 horas de mentoria pro bono em função da pandemia, entendeu? Tem mais perguntas aqui. Quem e quais são as pessoas que vocês procuram dentro das empresas quando trabalham ou trabalhavam de forma ativa para fazer prospecção? Deixa eu entender essa pergunta. Quem é os quais... Quem é o perfil de quando vocês querem vender a solução? Perguntando para vocês, né? Marcelo, Marlon e Regina. Qual o perfil da pessoa dentro da companhia que vocês tentam se aproximar para tentar vender? Essa eu vou deixar mais com o Marcelo, que ele é o cara que se aproxima para vender. Eu acho que antes, né, qualquer pessoa que quisesse conversar comigo. Então a gente fez muita reunião com gerentes de vendas, né? Então, geralmente eles que tinham algum problema com o time ou alguma situação que eles enxergavam que o WhatsApp poderia ajudar no processo deles, fazer os vendedores venderem mais, é quem tem a dor de querer ter uma ferramenta que é a nossa, que no caso ajudava empresas a venderem mais. Então, geralmente era o gerente de vendas mesmo. Aí, ao longo do tempo, conforme a empresa foi sendo mais conhecida, tendo uma musculatura maior, a gente começou a chegar no profissional de marketing, aí ter uma facilidade maior para chegar no head de marketing, no gerente de marketing, porque ele é o cara que, digamos assim, chama o gerente de vendas e fala assim, tem uma solução que vai te ajudar um pouco melhor agora. E aí faz uma reunião e acaba junto com o CEO da empresa, ou às vezes ele mesmo tem a autonomia de assinar um contrato, de pagar um boleto, chamar o financeiro e pagar um boleto. Então, com o passar do tempo, a gente foi encontrando as pessoas mais indicadas para fechar negócio. Mas lá no início, quando tudo começou, qualquer pessoa que nos chamava para conversar, a gente ia e nem perguntava muito o que ela fazia. A gente ia para a reunião e tentava fazer com que ela levasse alguém que fosse relevante lá dentro da empresa, né? Mas não tinha muita opção na época, a gente não ficava procurando o melhor, quem é o decisor. Não, a gente ia conversar e depois que a gente foi descobrindo esse negócio de que tinha alguém que decide, que tem alguém que manda, digamos assim, lá na empresa. Não foi o nosso principal ponto, não. A gente nem olhou muito para isso lá no início. Agora sim a gente olha, porque eu não quero que o meu SDR, por exemplo, hoje passe muito tempo conversando com alguém que não é um influenciador ou não é um decisor, e muito menos que esse cara vá para uma reunião, porque eu sei que poderia ser mais inteligente se eu falasse para ele, não quer levar o fulaninho para a reunião, eu vi aqui que o fulano é head marketing e tal, de repente ele possa te ajudar como enxergar melhor a solução aí dentro. Então, hoje a gente perderia tempo se a gente não olhasse para isso, né? Mas lá no início a gente não olhou. Eu colocaria um ponto só, assim, que acho que é bem importante. A gente teve, acho que foi o Grupo Afit, né, Marcelo? A gente teve acho que umas 25 reuniões com eles. Levou um ano inteiro a negociação e mudava a pessoa constantemente, né? Então acho que ser incansável também acho que é bem importante nesse processo, porque às vezes pode pensar assim, poxa, eu vou fazer mais uma reunião, cara, faz, porque de repente pode ser nessa que tu pode fechar um grande negócio, né? Então acho que a questão é não desistir também. Demora um certo tempo para você descobrir quem que é seu cliente, quem tem a dor realmente, para quem você vende, né? No nosso caso, o time demorou muito tempo para focar na estratégia certa, porque a gente estava tentando fazer uma venda complexa como se fosse um ticket médio alto. O nosso ticket médio é super baixo, né? Ele está abaixo dos R$120, vai.
Então, é diferente. A estratégia de vocês se você fala com o cliente certo, converte ele, você já conseguiu, se você fala diretamente, você já conseguiu uma conta legal. O nosso não, a gente não teria braços suficientes, né? Teria que ter milhares de pessoas para falar o dia todo com o cliente para poder fazer o mesmo sentido. Então, a nossa estratégia é usar outros canais, outros meios para conseguir esses clientes. E para outros motivos, como notoriedade, como confiança, aí sim a gente usa esse método. Foi assim que a gente conseguiu, por exemplo, falar com grandes players. Hoje a gente tem como clientes Ticket, Electrolux, Cato, Habib's, e todos eles foram bem vendas complexas, como vocês disseram, né? A gente fez reuniões com o cliente, marcou reunião presencial, pegava avião, ônibus, carro, faz 5, 6, 10 reuniões para ter uma negociação, às vezes, daqui a 6 meses. Mas, fora isso, mas essa estratégia não é para necessariamente conseguir a venda, mas a startup ela é uma construção de várias coisas, né? No nosso caso, precisa ter credibilidade e reputação. Então, para isso, apesar de não dar um recurso financeiro agora, nos dá muitos retornos em relação a outras áreas que são importantes para a startup. Mas no começo, você vai ter que testar mercado e o Anderson falou também disso, é quase como aquele filme Yes, para tudo quanto é coisa você fala assim, se chamou para dar palestra você vai, se chamou, não importa se você faz parte de alguma coisa ou não, se tem algum evento da sua comunidade, né, da Redfoot, por exemplo, da minha, eu vou não só para palestrar, mas eu vou assistir e participar de tudo quanto é coisa. Então, de 2019 a 2020, antes de março, a minha vida era participar de eventos e fala com gente, não importa o quê. Aí depois você vai afunilando, porque daí dá seu tempo, você vai entendendo ali, mas antes, quando você não sabe... E agora que saiu a decisão da STJ, Regina, eu tenho um network gigante em grande empresa, tu vai ganhar um mentor, um amigo agora que vai te ajudar a escalar também, eu vou te dar uma força. Tá vendo? Por isso que é legal. Desse evento Inovativa Brasil, olha lá. Tá. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, mas muito legal. E tem outro que eu ia comentar em relação a isso. Vai depender muito do nicho de mercado da startup. Se o teu negócio é benefício, tem que ir por RH. Se o teu negócio atende vendas, vai por marketing e por vendas. É muito relativo, não tem uma receita pronta, porque vai depender muito da vertical que a tua startup está inserida. A vertical vai dizer se tu vai falar com RH, se tu vai falar com vendas, se tu vai falar com marketing, se tu vai falar com suporte, ou tu vai falar direto com o CTO, que é a área da tecnologia, porque as dores são diferentes, não tem uma pessoa que, salvo se tu é muito, muito amigo do CEO da empresa, daí o cara chega lá, beleza, contrata, mas o resto é sempre uma jornada para tu encontrar o melhor caminho dentro da empresa para conseguir fazer a tua venda. Deixa eu ver, temos mais perguntas? SweetShare não teve nenhuma outra rodada de investimento entre o cheque de 5 mil e o Exit? Teve, na verdade, o cheque de 5 mil foi um presente. Teve eu fazendo investimento anjo e depois teve a Venture, que fez um investimento também até o Exit. Tem um participante perguntando se não consegue desconto para... Boa, tá vendo? Para até participar dos encontros gera venda. Tem um participante perguntando se não consegue desconto para conhecer a SweetShare. Marcelo, fala aí. Consegue sim. Consegue sim. Sempre consegue. A gente tem um plano exclusivo que tem mais de R$300 de desconto nesse plano, que é exclusivo para parceiros, né? Então, o Inovativa hoje até por uma dívida de gratidão que a gente tem com Inovativa lá no início, que a gente foi acelerado, né? A gente venceu na categoria de marketing e comunicação. Tem sim desconto, tá? Fica tranquilo. Como que tu vai me achar? É só tu acessar sweetshare.com e falar que tu participou do evento Inovativa, que o time te libera esse desconto lá. Olha só, viu como é bom participar do ecossistema? Isso que é bacana. Olha aí. Enfim, vamos lá, deixa eu pegar. Temos mais perguntas? Não temos? Rafael Coutinho. Beleza, eu tenho algumas perguntas também para vocês, já que qual o método vocês fizeram para calcular evaluation? Ok, eu tenho mais umas perguntas aqui que já tinham mandado antes, o pessoal tinha falado que me havia solicitado. Quais são os principais desafios para escalar? Depois que tu consegue encontrar o Product Market Fit, que tu tem lá, tu vê que tem sentido, tu entendeu a tua dor, quais são os maiores desafios para escalar a venda? Quem se ficar bom... Vai lá, tá na Regina. Primeiro, eu acho que a Switch... Primeiro, vocês
SweetShare e a Verifact tiveram, acho que é o mesmo problema, assim, de achar um modelo de negócio, testar, né? Então, o que a gente fez? Lançou a primeira versão freemium, não teve compra. Aí a gente, assim, a primeira versão era freemium, se você quisesse mais um tanto ali, tinha que pagar. Aí era muito baratinho, era R$29 cada sessão, tinha jogos digitais. Problema. A gente começou a ouvir feedback dos clientes falando o seguinte, não, esse negócio não é confiável, é muito barato, não é possível, porque o meio convencional custa R$400 a primeira folha. Vocês têm aí 50 folhas, vocês estão cobrando 29, esse negócio não é confiável. Aí a gente colocou outro preço, 69. Nossa, muito barato ainda, vocês estão loucos? Então, essa questão de preço, de valor, mensalidade ou então avulso, é uma coisa que você vai testando o mercado até ver qual que é o que mais tem sinergia. Hoje é muito legal porque a gente ouviu muita gente falando, vocês têm que ter recorrência, faz mensalidade. A gente decidiu não fazer porque tem gente que usa só uma vez na vida, que é caso de vítimas de vazamento de fotos íntimas, por exemplo, vai usar uma vez na vida e tem gente que usa todo dia, várias vezes por dia, e é o mesmo pagamento. E isso, hoje, é um diferencial muito legal nosso. E, assim, a gente é diferente das outras empresas. A maioria, a mensalidade vale muito mais a pena. Para a gente, não. Então, o feedback que a gente recebe é esse, de que, olha, que legal que é assim, porque eu posso usar só quando eu quiser. Mas foi testando, a gente vai testando o mercado. A gente até, no início... teve essa dificuldade, né? Acho que a precificação é uma baita de uma dificuldade, porque quando tu faz algo que tu vê assim, cara, o produto que eu tenho ele é o único, né? Até posso ter algum concorrente indireto, tu olha e tu pensa assim, mas será que eu tô maduro o suficiente para cobrar o mesmo valor? Até porque você precisa ganhar mercado, então tem várias nuances aí que você precisa colocar nesse cálculo para poder entender, né, o quanto vale a sua solução, né, e aonde que você acha que consegue chegar para que ela consiga dar um retorno suficiente. A gente, para ter uma ideia, na época do Anderson, quando a gente conheceu o Anderson, a gente cobrava R$14,90 anual, imagina, tipo assim, a gente nunca ia ganhar dinheiro com isso, né? Então a gente foi aos poucos entendendo, conhecendo um pouco mais do nosso público, vendo que a nossa ferramenta ela era muito mais focada para B2B do que para B2C, e aí a gente foi então subindo um pouquinho o valor. Começamos então ali com R$49,90, R$69,90, né? Eu lembro até hoje de uma reunião que até o Anderson participou, que foi numa imobiliária, em que a gente chegou lá e os caras queriam fazer um esquema de um monte de link para um monte de imóveis que eles tinham, né, e distribuir os usuários que entrassem nesses links entre os corretores, né? E aí a gente tinha um plano que ele era o inalcançável, assim, sabe? O valor anual de 1.427, lembro até hoje. E aí eu sei que eles falaram, não, beleza, vê qual é que é o plano maior de vocês, porque a gente vai precisar o máximo de links possíveis, né? E eu falei, não, a gente tem um plano, né, que ele é o que contempla mais opções, né? E aí ele, e qual que é o valor? Eu falei, 1.427. Daí ele, não, então vamos fechar, esse valor é mensal? Eu falei, não, é anual. Daí ele, não, então assina ali, ô fulano, já coloca para eles ali, vamos fechar. Na verdade o plano existia, né, só a gente ficou naquela assim, cara, isso aqui é muito caro. Para nós, se alguém pagar R$1.000, nossa, caraca, quem vai pagar isso, sabe? E o cara comprou o plano anual, tipo assim, rindo, né? Depois a gente ficou assim, caraca, a gente perdeu uma oportunidade de cobrar isso mensalmente, né? Porque se fosse mensal, provavelmente ele ia chorar. Quando o cliente não chora e só simplesmente paga, cara, é porque tá muito barato, né? Então, hoje, para ter uma ideia, nosso ticket médio mudou recentemente várias vezes, até a gente chegar num ponto em que a gente viu assim, não, aqui tá legal, né? A gente tem planos que também eles são de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, tem cliente que paga mais de 10K mês, né, de maneira recorrente, mas tem cliente também que continua pagando o seu plano bem mais básico lá, do plano antigo, né, de, sei lá, R$159,90, né, até o Marcelo pode falar um pouquinho mais disso, mas foi toda uma escala que a gente fez aqui para poder chegar num plano em que poderia comportar as necessidades que a gente tinha como empresa, né, funcionário e tudo mais, e também retorno, né, lucrativo, digamos assim, para a empresa. Então é bem importante esse aspecto aí.
Eu acho que a gente tem que partir do pressuposto de que ninguém, na hora de fazer a precificação, de montar, ninguém sabe de nada, tem que testar. Não. Eu já dei palpite furado, já acertei, o Marlon já deu palpite furado, já acertou, o Michael a mesma coisa. Então, tipo, a gente geralmente se reúne para testar a precificação e sai com aquela ideia de que um vai estar certo. Se tu tá ao vivo? Voltamos agora, Regina. Dá seguimento aí só na tua explicação. Como é que foi da jornada de... Tava falando que agora tá ficando mais claro que realmente print não é mais aceito como prova, e a gente tem muita curiosidade de saber como é que foi todo o processo para receber investimento também. Como é que foi a preparação da empresa? A gente começou a procurar investimento lá em 2020, um pouco em 2019 ainda, só que a gente não tinha muitos dados, tal. A gente passou por uma série de apresentações, um monte de pitch, um monte de envio de form, e aí a gente começou a avaliar de fato. Recebemos não, aliás, né, assim, um monte de não na cara, de não, eu não acredito no negócio. Quantos não foram? Oi? Quantos não de investidor foram? Uns 3, 4, e fora aquele monte de formulário que a gente nem passou, né? Porque tem isso também. O não, ele vem logo depois da entrevista. Tem rodada que a gente nem chegou a ser entrevistado. Mas também foi bom. Eu acho maravilhoso, porque não era o momento da gente receber investimento. A gente tinha grana ainda para mais um tempo ali. Então, assim, a gente começou a ir atrás de investimento, na verdade, por smart money. Qual que era a lógica? Primeiro, queria saber quais são as rodadas que valem a pena. Então, assim, a gente entrou e se inscreveu em algumas, e aí uma que a gente queria muito, recebemos não, só que a segunda foi muito melhor, da UOL Acelerador do Rio Grande do Sul. Por quê? Foi o melhor smart money que a gente poderia ter recebido. A gente avaliou quem é... Mas quando eu perguntei para ele, mas se eu conseguir botar 700 corretores no link, tu paga R$500 por ano? Cara, nem dá para pagar. Eu falei, beleza, gurizada, vamos reunir, vamos fazer esse negócio que vai dar certo. Mas depois é muito experiência e erro, tentativa e erro também. É bem essa jornada que eles falaram, que foi de 59, 60, enfim. Hoje o ticket médio mês da carteira toda está em quanto, Marcelo, mais ou menos? Hoje o ticket médio da carteira todos tá chegando a uns R$1.000, o ticket médio. Mas, claro, né, o nosso ticket médio mensal de vendas por mês, né, o mensal, a venda mensal recorrente, mas também analisado mês a mês, é de R$700 e poucos. Mas como a gente tem um plano maior hoje, a gente tem uma média desse nosso plano maior, que é para essas empresas do varejo, ele bate aí na casa dos 3 mil. Sorte de quem fez a contratação no começo, né? A gente agradece eles, tem coisas que a gente não mexe, né? Mas acho que assim, o jeito de saber se o seu valor tá bom ou não, o mercado vai te dizer. Por exemplo, você colocou o preço, o cara falou, tá bom. Eu falei, nossa senhora, eu acho que eu cobrei barato. Mas eu estava vendo aqui alguns comentários das pessoas falando assim, olha, nossa, inclusive vocês, pelo jeito, já conseguiram ver clientes aí, né? Falando, olha, toda a minha comunicação é via WhatsApp, eu só vou entrar em contato com vocês. Isso é verdade, assim, a gente só vai saber, o mercado ele fala muito, principalmente quando sua solução é assertiva, você não precisa ficar falando muito quando o cliente entende o que a sua solução oferece. Se está reduzindo o tempo, se está sendo cômodo, beleza, tá barato, né? Assim, caro é aquele negócio lá que não vai te dar um retorno que condiz ao seu investimento. Então, acho que esse papo é legal. A gente tem algumas coisas em comum. Acho que é legal conversar com vocês também, já que vocês têm esse canal de WhatsApp. Não sei se vocês sabem, mas tem gente usando o WhatsApp como contrato, né? Parte dos nossos clientes registra o conteúdo da conversa via Verifact, que está no WhatsApp, e manda para o cliente, dizendo aqui, olha, conforme combinado com você, está constando aqui a prova, né, da negociação, e aí reduz também um caminho muito fácil. Então, tem muitas soluções hoje que surgiram, acho que a pandemia, ela veio, né, assim, quebrando muitos negócios, mas em compensação também, né, veio também... gerando oportunidade em outros. No nosso caso, a gente está crescendo em média hoje 31% ao mês.
Olha só, que legal. Parabéns. Que legal. Parabéns. Fernanda, quantas pessoas tem online ainda? Caraca. Olha só, Marcelo, se com 114 pessoas tem gente já querendo comprar, vai comigo na terça fazer o podcast do Café com o Administrador, que eu acho que a gente vai vender bastante. Muda de ideia. Mas a ideia aqui não é vender, a ideia é tentar passar um pouco do conteúdo. E eu me lembrei de uma coisa muito legal da precificação, que é o seguinte: uma vez eu ouvi alguém dizendo, não sei aonde, que é assim, cara, se tu quer saber quanto cobra pelo teu produto, tenta entender o quanto teu cliente ganha com ele, né? E aí eu comecei a fazer o seguinte exercício com o time de vendas. Pessoal, olha só, a gente está tentando vender um plano aqui de 300 e pouco para esse cliente, pergunta para ele qual é o ticket médio dele. Aí ele vai dizer que o ticket médio é R$150. Aí, beleza, se o ticket médio dele é R$150, tenta pegar algum case do mesmo segmento dele e provar para ele que pelo menos 2 clientes ele vai conseguir fechar, que vai cobrir o valor da plataforma. Então, olha só, se o fulano lá consegue 50 clientes por mês com a Suite Share e o ticket médio dele é R$200, por que tu, com um ticket médio de 149, utilizando a Suite Share e fazendo a mesma coisa que ele faz, tu não vai conseguir 2 clientes e pagar o custo da plataforma? Não ficou fácil para ti agora decidir contratar ela, então faz um plano sem fidelidade, que tu não precisa de um contrato, não precisa de nada, e aí testa, não gostou da solução por um mês, se ela não trouxer esse retorno para ti, tu pode cancelar ela, né? Então tentar entrar dentro dessa questão de o quanto ele vai ganhar, e aí tu pode até daqui a pouco pensar assim, realmente, eu estou mostrando para o cliente, provando para ele que ele vai ter um retorno com a solução, esse meu valor de 300 e pouco não faz mais sentido, vou aumentar para 500, né? Então é esse tipo de coisa. E eu vi isso acontecer na prática também, com o time, e agora eu tô tentando implementar com eles uma calculadora, fazer uma calculadora para o cliente lá, na hora que ele tá na demonstração, mostrar para ele, olha só, fulano, aqui, qual é o teu ticket médio? Parará, digitou lá, ele já calcula automaticamente e desconta o valor do plano e mostra o quanto ele ganha contratando a Suite Share naquele momento, né? Então esse tipo de coisa ajuda não só a vender para aquele cliente que está em reunião, mas também a se ligar se daqui a pouco o teu preço não está baixo demais, alto demais, etc. Tenta entender quem está lá no outro lado. Esse ponto é importante também, porque a gente vê que, a primeira coisa, né, qualquer live, qualquer reunião que você tiver no ecossistema, as pessoas elas vão falar o seguinte, né, assim, se a sua startup deixar de existir amanhã, qual que é a diferença que ela vai fazer no mundo? Então, assim, a gente colocou isso na balança antes de criar a solução, porque a gente viu assim, a gente conseguir responder essa pergunta, né, e a gente chegou à conclusão que sim. Então, antes da nossa solução, para fazer, por exemplo, a gente fala de WhatsApp, se for registrar uma conversa de WhatsApp no cartório para usar como prova, a gente viu que em média estava custando R$3.000 só para registrar esse conteúdo. Quem tem R$3.000 hoje, né? Sei lá, é muito caro. E aí a gente viu assim, poxa, a gente consegue fazer uma solução 40 vezes mais barata que essa, do que existe hoje, e aí a pessoa nem precisa sair de casa. Então, a maior parte das pessoas que é vítima de algum crime, alguma questão, né, que envolve a internet como canal, ela vai poder se defender de forma mais rápida, mais robusta, né, mais confiável que o atual, e realmente eu quero fazer a diferença na vida dessa pessoa. Porque, assim, todo mundo já teve algum conflito envolvendo a internet e com certeza teve alguma dor, assim, de, putz, cara, essa pessoa vai ficar impune porque eu não vou atrás disso, eu não vou na justiça. Agora, se a pessoa sabe que existe um jeito dela ser pega, né? Tem uma prova muito fácil de comprovar que foi ela mesma que fez isso. Ela vai pensar 2 vezes antes de fazer isso de novo, sabe? Então, acho que vocês devem ter feito isso também, de colocar, caramba, olha só, tem um monte de empreendedores, empresas que estão com problema. Se a minha empresa deixar de existir, vai ter um prejuízo enorme. Legal. Olha só, infelizmente... eu até vou fazer uma provocação. Quem quer, de repente, que a gente marque um outro dia um bate-papo, coloca assim no chat do evento lá, porque de repente a gente vai um outro dia promover algo. Eu vou convidar o pessoal depois para ir para as salas de conexões, mas infelizmente a gente tem que encerrar, pessoal. Eu sinto muito, mas sem palavras para agradecer a presença de vocês, assim, é incomensurável a entrega. Eu espero que esse conteúdo fique gravado e depois a gente dê um jeito de compartilhar
que foi excelente, né? Já recebi um sinalzinho ok aqui, que vai ficar gravado, então depois a gente compartilha. Por gentileza, só para encerrar, assim, só bem rapidinho, falam as arrobas de vocês nas redes sociais para o pessoal seguir vocês. Bem rapidinho, Marcelo, Marlon e Regina. Vai lá. O meu é @Marcelo Wagners. Depois do Wagner, a letra S. Wagners, no Instagram. Marlon. O meu é @Marlon Cândido, né? E pode procurar no Facebook, no Instagram ou no LinkedIn, é sempre o mesmo. Marlon Cândido, tudo junto. Regina. O meu é @regina.acuto, ACUTU, ou Verifact Brasil, que é mais fácil localizar. Acho que é mais fácil também do que ficar escrevendo. Mas obrigada aí, Anderson, pela oportunidade. Foi muito legal e adorei fazer parte. Espero que tenha sido útil para os empreendedores que vão participar do Inovativa desse ano. Legal, super bacana. Obrigado, pessoal. O meu @é Anderson Gil também. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. E depois fiquem com a sala de... Valeu, gente.